Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, chamo-me Marta e hoje eu queria conversar com vocês sobre uma fase na minha vida muito difícil que eu vivi e que até hoje eu nunca esqueci. Teve uma época da minha vida em que eu fazia comida para os meus filhos e dizia para eles que eu já comi, mas na verdade eu não tinha comido nada. Naquela época eu estava passando por muita dificuldade financeira, eu não tinha um trabalho fixo, eu ainda vivia em África naquela altura, eu nem passava na minha cabeça um dia querer vir para Portugal, sabe? Procurar uma condição de vida melhor para minha família. Eu não tinha marido e as coisas não estavam dando muito certo para mim. E tinha dias que eu, sinceramente, não sabia como iria conseguir continuar. Mas quando você é mãe, você continua mesmo cansada, mesmo sem forças, mesmo emocionalmente todo destruído às vezes, porque tem pessoas que dependem de você. Eu passei por dores silenciosas e eu achava que uma das coisas mais difíceis da pobreza é que muitas vezes ninguém vê. Você sorri, você tenta continuar normalmente, mas por dentro estás a tentar sobreviver. E eu vivi muito isso. Teve dias que eu fazia comida para os meus filhos e fingia que já tinha comido antes, porque se eu comesse, iria faltar para eles. E isso é uma dor que só entende quem já passou por isso. Naquela fase eu me sentia muito cansada emocionalmente, desanimada, sobrecarregada, porque parecia que eu estava tentando fazer tudo dar certo, mas nada mudava na minha vida. E mesmo assim eu continuei, porque eu não poderia desistir. Eu não poderia me dar o luxo de desistir. Mas foi neste momento que eu me reconectei com a espiritualidade, com Deus, de uma forma leve, de uma forma mais íntima com Ele, deixando tudo nas mãos dele, porque eu precisava acreditar que essa situação que eu estava a viver não iria ser a minha vida para sempre. E uma coisa que eu percebi, que mesmo na fase mais difícil da minha vida, Deus dava um jeito. Às vezes aparecia alguém que eu já não via há muito tempo para me ajudar. Às vezes Deus mandava amigas levar alimento para mim. Quantas vezes Deus usou meu pai para me ajudar? Quantas vezes Deus me ajudou, Deus colocou uma vizinha no meu caminho para me ajudar. Nessa altura eu tinha uma tia que vivia perto, era quase mesmo vizinho, que lá em África, casas são casas de madeira. Não é como casa de, como posso falar? Não é como aqui em Portugal que tem prédio um em cima, pessoa fica em cima. Há casas que é casa normal, que a pessoa fica em cima, outra fica embaixo, ou a pessoa fica mesmo ao lado, assim, de um muro, que não. Lá em África é casa de madeira, e minha casa ficava aqui, daqui uns 5 ou 10 metros para minha tia. Minha tia me ajudou muito nessa altura, minha irmã com seus defeitos, mas me ajudou. Sempre tinha alguém para dar um prato de comida. Quando eu ficava com vergonha de pedir comida para dar aos meus filhos, eu iria para. Eu não vou chorar, não. Não começa, não, Marta. Eu iria para. Eu iria para lote das pessoas, sabe? Que tem sítio que falam terreno. Acho que é esse tem sítio que falam terreno. Lá em, lá em África, onde eu vivia, por exemplo, em Santo Tomé, lá nós falamos roça. Vamos para roça, vamos para campo. Sim, só que eu iria para campo e roça que não era meu. Era de pessoa que eu sei que lá tinha banana, eu iria cortava banana, eu cozia folha com sal e água, cozia banana para eu e meu filho comermos. Eu passei por muita dificuldade, muita necessidade. Mas graças a Deus, Deus sempre estava ao meu lado. Ele nunca me deixou passar fome 100%. Pode ser água, eu tinha para eu beber. Pode ser seco, sem peixe, mas eu tinha para comer. Ele nunca deixou me passar 100% de fome. Porque passei fome, passei. Mas para falar que eu passei fome e não tinha um copo d'água para beber, eu estou a mentir. A menos água eu tinha para beber. E Deus é tão bom, porque nesse momento Ele sempre punha pessoas no meu caminho para me ajudar. E isso me marcou muito. Com o tempo, eu fui entender que essas fases que eu estava a passar não vêm para me destruir, não. Na época, eu achava que eu estava sendo castigada pela vida por alguma coisa que eu fiz que eu não sei o que eu fiz, que eu estou passando por tudo isso que eu
passei. Mas hoje eu vejo que aquela fase que eu passei me fortaleceu muito. Me ensinou valores, gratidão, resiliência, força e principalmente fé. Porque hoje, quando eu paro e penso, eu falo, meu Deus, eu sobrevivi tudo aquilo? É tanta coisa, gente, eu só tenho 33 anos. Mas eu já passei por tanta coisa que eu falo assim, o que ainda há mais para eu passar? Que eu não falei nem terço das coisas que eu já passei. Esses só são começos. Eu falo, o que ainda falta para eu passar? Meu Deus, eu sobrevivi tudo aquilo. E se eu conseguir sobreviver àquela fase da minha vida, eu consigo enfrentar qualquer coisa. Qualquer coisa eu consigo enfrentar. Porque de uma coisa eu tenho certeza, Deus nunca nos dá fardo que nós não aguentamos. Se Deus colocou um fardo na tua vida, eu tenho certeza que você aguenta com aquele fardo que estás a passar. Hoje não estás a entender o porquê de tanto desgaste, tanta situação, tanta desgraça na sua vida. Mas lá à frente você vai parar, você vai falar: hoje eu entendo por que eu passei por tudo isso. Para que eu chegasse aqui mais firme, mais forte, mais resiliente, com estrutura. Porque dizem sempre que Deus não te dá algo que você não tem estrutura para suportar. Se Deus te deu, é porque Deus sabe que você tem estrutura para suportar. Então, acolha a tua dor, acolha teu sofrimento, acolha a tua angústia, acolha a tua tristeza. Acolha tudo aquilo que estás a sentir hoje. Porque lá à frente você vai falar, valeu a pena passar por tudo aquilo que eu passei para chegar onde eu cheguei hoje. Porque eu sempre acredito e vou sempre acreditando. É uma coisa que tenho comigo. Se tudo está dando errado hoje, ao meu ver, no nosso olho aqui, no nosso olho carnal, as coisas estão dando errado, lá à frente, Deus tem algo maior e melhor para mim. Só que para eu chegar naquilo que Deus tem para mim, eu tenho que passar por tudo isso que eu estou a passar, para Ele conseguir te pôr lá, naquele patamar. Então, meus amores, vamos passar por os desconfortos da nossa vida que nós passamos dias a dia, vamos passar por ela firme, não é fácil, porque eu não vou ficar aqui a te iludir, a te dizer, não, porque é fácil, porque você é uma fraca, nada, nada disso. Dói, dói. É difícil? É difícil. Para quem já passou fome sabe que é difícil. Não tem coisa mais pior no mundo que passar fome. Será que tem outra coisa mais? Tirando a morte, eu acho que a fome é pior. Então, se você está passando por um momento difícil hoje, seja lá em que área da sua vida for, se hoje está faltando muita coisa na tua vida, eu só queria te dizer, isso não é o fim da tua história. Eu também passo por tribulações? Passo. Passo por dificuldade? Passo. Passo por tristeza, angústia? Passo. Mas nós não podemos deixar que tudo isso nos desestabilize. Pera, para falar a palavra chique. Nós não podemos deixar que tudo isso nos desestabiliza. Espero que seja a palavra essa. Nós não podemos sair da nossa estabilidade emocional. Temos que ser forte, temos que ter capacidade para superar os nossos desafios. Para também de dar contato aos desafios para todo mundo. Para de falar aquilo que outras pessoas não precisam de saber. Para de vitimizar. Para de fazer de coitada, de coitadinha, de coitadinho. Se a pior coisa que Deus quer que nós façamos no momento que nós estamos a passar mais difícil da nossa vida é nos vitimizar, acho eu. Não sei, mas eu acho que Deus não quer que nós nos vitimize, porque nós somos o filho do Criador. Então, meus amores, para de vitimizar. Se tu estás aí do outro lado a vitimizar, comece a parar com isso. Comece a parar com isso. Seja mulher forte. Seja forte. Deus diz como? Seja forte e corajoso, porque eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Mas, voltando ao que eu estou a falar, que eu já perdi foco, a tua fase de agora não define o teu futuro. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, você continua mais forte do que imagina. E se esse vídeo falou com você, comente aqui nos comentários que eu vou amar ler o seu comentário. E se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe este vídeo com esta pessoa.
É um ato também de ajudar o outro, o próximo. É isso, meus amores. Te peço que você se inscreva no meu canal. Deixe uma curtida, deixe alguma coisa, um like, um dislike. Faça alguma coisa. Assim vai me motivar aqui do outro lado. E é isso, um beijo grande. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.